Olá, seja muito bem-vinda à imersão Mulheres Vencendo Ciúmes. Sou a doutora Wanderly Pantolfi. Que imenso prazer ter você aqui comigo. Hoje damos início à nossa jornada de transformação na sua vida, onde vou te ensinar como mudar completamente uma relação com mais amor, mais paz, mais confiança e muito mais feliz. São esses os propósitos da vida de cada ser humano na Terra, não é mesmo? Nesta série, eu vou te ensinar, você mulher, que está num relacionamento e sofre com ciúmes e ansiedade, a transformar o seu relacionamento em saudável e feliz. E nós, como mulheres, somos o coração da relação, da casa, da família. Então, minha querida, tudo parte de nós. Assim, precisamos ser o amor e entender o amor. E aqui você vai descobrir como se dá essa transformação do seu relacionamento. O que sentimos vai ecoar e a transformação acontece. Primeiro, nós mudamos e depois tudo à nossa volta vai mudar. E eu vou te dar o passo a passo para que isso aconteça. Fica aqui comigo, pois a partir de hoje você já vai ver a mudança começar. O tema da aula de hoje é ações ou erros que você comete e sem perceber que te afastam de um relacionamento saudável e feliz. Eu vou deixar o pior erro de todos por último. E não é só para te prender aqui nessa aula, não. É porque eu preciso te contextualizar em todos os outros para você ver que um simples gesto pode complicar consideravelmente o seu relacionamento e só piorar as brigas constantes, os desentendimentos e toda essa insegurança e ansiedade que lhe acontece. Então, preste atenção. Separe esse momento para você, para cuidar de você. Respire fundo e tente se desligar um pouco da vida. Vamos fazer? Isso, muito bem. Agora te sugiro pegar papel e caneta. Assim como você já sabe, né, borboletinha, que eu sempre peço nas lives. Então, já tem em mãos para fazer algumas anotações importantes. Tomei a liberdade de chamar de borboletinha por conta da grande transformação que ocorre com ela, deixando de ser uma lagarta presa ao chão do sofrimento, para que, através da transformação, se torne livre e bela. É isso que eu desejo para você, que você se torne livre e bela como uma borboletinha. Se você está aqui, é por um motivo importante. Mesmo que você não esteja numa relação, mesmo que seja por curiosidade, por desejo de transformar seu casamento para ter paz, para conseguir confiar em seu namorado, marido, parceiro, ou porque está se sentindo aprisionada num sentimento que te sufoca, ou provavelmente porque você está sofrendo por conta de ciúmes com ansiedade, com medo de ser traída, medo de ser trocada, abandonada, com raiva dele. Por isso vive com angústias, carências emocionais, depressão, solidão, falta de energia ou até mesmo problemas crônicos, como enxaquecas. Você não está aqui por acaso. Há uma razão muito especial para a sua presença aqui. Imagine viver um relacionamento com seu parceiro, com harmonia, carinho, atenção, respeito, paz e muito companheirismo, fazendo tudo juntos, vivendo e sendo felizes. Bom, né? Eu sei que é isso que você deseja e por isso que com o que eu vou compartilhar aqui nas próximas duas aulas, você verá que é possível sim conquistar um relacionamento assim. São conhecimentos que libertaram muitas mulheres, inclusive eu mesma, de viver no inferno dos ciúmes. Por isso, vamos juntas dar os passos simples, rápidos, mas eficazes em direção a conquistar a confiança e segurança como a grande oportunidade de realmente transformar sua vida e seu relacionamento. Eu quero que você atente agora no vídeo que eu vou te mostrar. Consegue se imaginar nessa situação? De viver somente bem, feliz, sem medos e sem preocupações? Acordar em paz e passar o dia tranquila,
mas com vontade de encontrá-lo, mas sem ter ficado com aqueles pensamentos perturbadores, e sim, para enchê-lo de beijos e carinho, e também receber isso em troca. Que delícia que é isso, não é mesmo? Pode parecer bom demais para ser verdade, e eu entenderia se você pensasse assim, mas deixe-me mostrar o impacto real desses ensinamentos na vida dessa mulher que estava sofrida, medicada, sem disposição e perdida, assim como você pode estar se sentindo agora, por achar que não tem jeito. Acompanhe comigo a história de Mara. Bom, eu tinha várias questões, né? Mas dentro do relacionamento, eu sempre fui uma pessoa que queria estar sempre à frente, né? Eu tinha medo, na verdade, da perda. Eu tinha muitos ciúmes, me corroía por dentro. Porque eu queria sempre estar num patamar, num local, que eu estivesse sempre pensando à frente. Poxa, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades para não deixar que a perda venha a acontecer, né? Então, eu tinha esse medo, eu tinha essa dependência emocional, né? Eu queria que ela estivesse sempre comigo. E eu percebi, né, que isso me machucava. Mas eu não sabia como parar, entendeu? Isso me machucava muito, era um estresse terrível. E eu não sabia como parar isso. Então, fiquei 11 anos casada, sempre nessa ansiedade, né, querendo manter aquela dependência emocional muito grande. Eu só tinha uma segurança se ele estivesse perto de mim. Se ele saísse para jogar uma bola, se saísse com os amigos, isso me deixava muito mal. Às vezes eu até tentava disfarçar, mas ali por dentro me corroendo, né? E quando a gente começa a se cuidar, quando a gente começa a se amar, a gente se valoriza mais, né? A gente acaba com as inseguranças que a gente tem, né? Com os traumas, com as crenças, né? E eu vi muito isso durante o método, porque eu tinha muitas situações relativas ao meu pai, né? E eu acho que eu levei muito isso também para o meu relacionamento. Quando eu comecei com o meu segundo relacionamento, durante o início desse relacionamento, foi que eu conheci o método, né? E aí o método veio me trazer essa segurança. Porque eu percebi que todos os traumas, todas as crenças, eram coisas que não foram minhas, foram de outras pessoas que foram chegando até a mim, né, sem que eu percebesse. E eu tinha muito medo. Eu vim de pais separados, então eu tinha muito medo da separação. Separei ainda com meus filhos pequenos, né? Então eu tinha medo que isso acontecesse também com eles. Mas hoje, no meu segundo relacionamento, após o método, né? No início eu ainda sentia um pouco de ciúme, mas após o método, eu me senti mais segura. Eu comecei a me cuidar mais. Cuidei mais do meu emocional, cuidei mais do meu físico também. E isso tem me dado uma segurança que é inexplicável, sabe? É muito além do que eu possa traduzir aqui em palavras. Né? E eu até brinco assim, quiser perguntar, pronto, mas quem vai perder é você, que eu sei a mulherona que eu sou. Entendeu? Então, assim, eu sinto uma segurança hoje imensa, imensa. Né? E em tudo. Hoje eu consigo me colocar numa posição assim de privilégio mesmo, sabe? A minha relação está tranquila. Ele quer sair com os amigos, ele sai, eu saio com minhas amigas, eu saio sozinha, ele sai sozinho, ele vai jogar a bola dele. E a gente tá assim, e é muito engraçado isso, que quando a gente não quer ter o controle, a gente tem um controle maior. Entendeu? Quando eu falo controle, eu não digo assim de realmente ficar ali em cima, de estar. Mas a gente consegue viver o relacionamento de uma forma mais leve, mais gostosa. E acaba que isso vem com muita naturalidade. Eu não preciso perguntar onde ele está, mas não para ter o controle. Né? E isso eu aprendi muito com o método. É uma coisa minha, interna. Isso aí. Quando a gente consegue chegar nesse patamar, nossa, é uma leveza, é um alívio tão grande. E aí, após ver todas essas situações de ansiedade, de ciúme, né, eu consegui sair dessas situações, desse tipo de relacionamento, né, bastante tóxico, porque não há como você viver bem de uma forma ansiosa, de uma forma que, sabe, é muito pesado isso. E eu acabei saindo, né, de um relacionamento cheio de ansiedades e de ciúmes para um relacionamento saudável, feliz, cheio de amor. E tudo isso porque eu decidi mudar. Se eu consegui, se a Mara conseguiu e tantas outras mulheres conseguiram, você também é capaz de sair desse estado de sofrimento. Mesmo que duvide se isso é possível para você, que nunca explorou o autoconhecimento, ou seja, nunca se permitiu se cuidar de você, olhar para você com o amor que você merece. Então eu peço que por um momento coloque essas dúvidas de lado. Dê a si mesmo a chance de se priorizar e assumir de vez a responsabilidade por sua felicidade. Assista essa aula com a mente e o coração aberto. Combinado? Permita-se aprender algo novo, algo que pode realmente mudar a sua vida a partir de agora. Abre-se para uma nova perspectiva sobre si mesma. Ao final dessa aula, você decidirá
o que você quer fazer com essas informações que você recebeu aqui. Mas por agora, confie no processo. E tem todo um porquê de não ter aula amanhã, no dia seguinte a essa. É porque você vai terminar essa aula e vai precisar descansar e refletir no que você aprendeu aqui hoje comigo, para organizar as ideias e então voltar na quarta já com outro pensamento, com uma nova abertura da mente para aprender mais. Querida, dentro de você há um potencial imenso que está apenas esperando para ser descoberto. E você só está sofrendo com ciúmes porque não sabe disso. Mas eu estou aqui para ajudá-la a revelá-lo, que fará você conquistar a confiança que te traz a paz na sua vida e no seu relacionamento. Está pronta? Então vamos começar essa descoberta juntas? Eu e você? Eu daqui e você daí, do seu lugar confortável, como puder. Hoje eu vou contar como eu mesma descobri tudo isso e como você também pode alcançar essa transformação e ter uma relação saudável como a minha, que já dura 42 anos. E tenho plena convicção que se eu não tivesse tomado essa atitude de entender o que estava acontecendo comigo, meu casamento não teria durado até hoje. Assim como muitas de vocês, eu enfrentei desafios que me fizeram sentir perdida, sozinha e sem esperança. Eu achava que não tinha jeito sair dessa situação dos ciúmes. Olha, você pode acreditar, por isso que eu também te entendo tão bem. Há mais de 17 anos, comecei a atender pessoas em sessões de terapias, como psicanalista e terapeuta de regressão. Apesar de ajudar milhares de clientes a alcançarem uma vida nova, uma vida leve, com muita paz, conquistando relacionamentos saudáveis e harmoniosos, eu mesma lutava com questões internas por conta dos ciúmes que pareciam insolúveis. Eu era a terapeuta que todos viam como forte e resolvida, mas por dentro enfrentava uma batalha constante. Sempre me sentia muito infeliz e me cobrava muito, porque eu não entendia como eu conseguia ajudar minhas clientes e eu era incapaz de me ajudar. Os ciúmes eram um inferno na minha vida, me deixava exausta, sem energia, e eu me culpava, vivendo um ciclo de frustração e desgaste diário. Minha saúde mental, minha saúde física deterioravam-se. Ah, eu sofria muito com ansiedade, sabe? Refluxos, tensão muscular, insônia. Por conta disso, eu cheguei até a desenvolver pré-diabetes. Eu sentia ciúmes sem motivos. Eu nunca tive um motivo claro para sofrer por ciúmes, mas esse sentimento me consumia. Eu estava colocando em perigo a minha relação, pois por mais paciente que meu marido era, e por mais amor que ele tinha por mim e que tem, para ele também foi bem desgastante. Ele ter que ficar provando toda hora que me amava e vivendo sufocado pelo controle que eu impunha na sua vida. Mas ele foi paciente, porque ele via o quanto eu me esforçava para entender esse processo. Ele é minha testemunha da minha superação, do quanto me dediquei a estudar para entender o que me levava a me sentir tão insegura na nossa relação. Se não fosse isso, realmente eu teria perdido meu casamento. Eu sentia-me sempre tensa, vivendo sobre a sombra da desconfiança, da insegurança, do medo de ser traída, de ser trocada, do abandono. Nossa, eu não tinha paz. Ainda mais quando ele viajava. Para mim era um martírio. A gente nem já saía mais de casa porque eu não tinha vontade. Eu não queria viver as mesmas inseguranças. Um horror. Ir numa festa e eu ficar o tempo todo vigiando para quem ele estava olhando. Ou se estávamos numa roda de amigos, se ele conversasse um pouco mais com outra mulher, eu já ficava ali emburrada e o passeio para mim acabava. Tudo isso repercutia também na minha família. Meus filhos sempre dizendo que eu queria as coisas só do meu jeito e que eu sempre estava certa, era eu a voz da razão, né? Eu sofria com isso, mas achava que era assim mesmo e que tinha que ser desse jeito e eu mesmo não me via como controladora. Acredita que isso também comprometia a minha vida financeira? Sabe por quê? Porque na minha infância toda, eu ouvia minha mãe falar que dinheiro separava o casal, separava a família. Ela falava com raiva. Olha lá seu tio, ele tem dinheiro e a sua tia sofrendo tanto com ciúmes por conta das amantes que ele tem. Coitada.
E ela tem razão de sentir isso. Fez que ele a abandonou, tudo por conta de ter muito dinheiro. E isso gravou na minha mente: muito dinheiro separa casal e família. E por mais que eu me esforçasse, ganhava bem, mas não conseguia prosperar. Porque a crença de que o dinheiro ia causar a minha separação, a separação da minha família, nossa, era muito forte. E o medo vinha com muita intensidade de ficarmos ricos, pois meu marido poderia arranjar uma amante e me largar, como fez meu tio. Como terapeuta, eu sabia que isso não tinha razão, mas lá no meu inconsciente, essa crença, ela me dominava. Então, me boicotava, nos boicotava para não ter dinheiro. E isso tudo comprometia a harmonia e o bem-estar da minha família, do nosso relacionamento. Não bastasse os ciúmes desequilibrados que me atormentavam, tudo isso me deixava com muita raiva de mim mesma e de toda aquela situação que eu vivia. Possa ser, minha querida borboletinha, que isso também aconteça com você. Pois esse sentimento de ciúmes, ansiedade, insegurança pode estar impactando a sua vida e você ainda nem parou para analisar, porque é difícil mesmo fazer isso. Então, vamos voltar aqui para a história para expandir mais ainda os seus pensamentos. Eu não entendia por que sofria com ciúmes. E o ponto de virada começou num passeio, nas festas de fim de ano, na casa dos meus pais, em Tupã, no interior de São Paulo. Na época, eu morava ainda na Bahia. No momento propício, fiz algo que sempre tive vontade de fazer e nunca tive coragem. Minha mãe é falecida e já era também na época. Então, confrontei o meu pai sobre algo que sempre me incomodou: a falta de atenção que sentia durante a minha infância em comparação aos meus irmãos. Eu sentia ciúmes pela forma que sempre eles tratavam meus irmãos. Eu achava que era diferente da forma como eles me tratavam. Parecia que eles eram poupados, enquanto eu sempre tinha que me conformar e entender para benefício deles. E para meu espanto, foi exatamente isso que meu pai respondeu: que para eles, minha mãe e meu pai, eu sempre entendia as coisas, então eles não tinham que se preocupar comigo. Nossa, a resposta dele me chocou. Afinal, eu sou filha do meio. Na ordem dos irmãos, eu sou a terceira antes da caçula. Eu não era mais velha, mas me tratavam como se eu fosse a mais velha, que tinha que entender tudo. Na verdade, sempre eu estava à frente para resolver os problemas da família. Até hoje é assim. Todos, quando têm uma dificuldade maior, inclusive meu pai, quem é a primeira pessoa que eles ligam? Para mim. Antes de minha mãe morrer, meus pais diziam que eu era a mãe deles. E até hoje meu pai fala isso. Hoje eu não sofro mais com isso. Resolvo de boa, mas já foi muito sofrido para mim. Mas, da mesma forma que me chocou, saber que eu, a vida toda, tinha que entender, acendeu também uma luz na minha mente. Eu precisava resolver essa dor de uma vez por todas, pois eu percebi que os ciúmes já existiam na minha vida, desde a infância. Por isso que eu vivia me comparando com meus irmãos e sempre me sentia pior, desvalorizada. E essa sensação de desvalor só piorou quando eu refleti também no meu relacionamento com meu marido. Ele me valorizava, mas eu nunca percebia isso. E por coincidência, na época, na verdade, coincidência não existe, né? O fato é que já não bastasse ter sofrido com a constatação que meu pai confirmou, meu marido também, cansado dessa situação, de eu estar sempre o perturbando por ciúmes, numa conversa franca comigo, me disse que não aguentava mais tanta desconfiança e tanto controle. Ele me falou que a gente já vivia junto há mais de 20 anos, que eu conheci o caráter dele e que ele sempre foi caseiro, sempre ligado à família, mas estava envelhecendo e não queria mais ficar estressado, pisando em ovos, já nem sabia como se comportar quando eu estava com ciúmes. Que me amava sim, mas viver nesse controle doentio estava insustentável e que se eu continuasse assim, não ia dar mais certo. Para mim, foi um outro choque. Ele me questionou que não era possível. Como você ajuda a tantas mulheres a se curarem e você está assim tão doente? Por que você não aplica as mesmas técnicas em você? Você nunca pensou nisso? Afinal, você é uma boa psicanalista, uma boa terapeuta. Suas clientes estão sempre te elogiando. Então, se você é boa assim com as suas clientes, vai ser também com você mesma, não concorda? Nossa, foi o terceiro choque. Como eu nunca tinha pensado nisso?
Ele estava certo. Eu tinha técnicas que funcionavam muito bem, sim, mas nunca pensei em aplicar em mim. Olha o grau de desvalorização que eu trazia. Nunca pensei em cuidar de mim assim. Foi preciso dele me acordar para isso. Então, eu me comprometi com ele que ia mudar. E mais que isso, eu me comprometi comigo mesma, porque eu também já estava cansada de tudo isso. Eu não aguentava mais sofrer. Então, eu resolvi mudar. Com isso tudo, constatei também que meus pais estavam certos de alguma forma. Como terapeuta, eu entendia tudo aquilo. Mas o que me fazia sofrer era aquele sentimento de filha, de uma criança que se sentia rejeitada no primeiro momento e que se sentia desvalorizada. Por isso, apesar de saber que meus pais sempre me amaram e muito, eu só tenho gratidão por eles, a crença limitante estava enraizada em mim. E esse sentimento ficou mais intenso quando me tornei esposa de meu marido. Mas eu resolvi mudar. Eu ia mudar, custasse o que custasse. Primeiro, por mim mesma. Eu merecia ser feliz. Segundo, porque meu relacionamento era muito bom e deveria dar toda a minha atenção e amor para estar em paz e harmonia. E terceiro, eu decidi que também precisaria ajudar muito mais mulheres que eu já ajudava. Mulheres que sofrem como eu estava sofrendo a se libertarem disso, pois ninguém merece viver nesse sofrimento. E essas decisões foram um ponto de virada na minha vida. E isso me deu muita vontade de superar as minhas carências e os ciúmes. E eu comecei a aplicar todas as técnicas que aplicava nas minhas clientes. E fui desenvolvendo mais técnicas e cada vez mais fui me libertando, me tornando cada vez mais segura, mais autoconfiante, mais livre, mais feliz. E foi assim que surgiu esse abençoado método Liberte Seja Feliz, que tem esse nome porque ele me libertou e libertou minhas clientes de forma rápida de sentimentos torturantes dos ciúmes descontrolado. Olha como são as coisas. Eu estava numa situação de tanta carência, cega pelos ciúmes, que a solução para o meu sofrimento sempre esteve e estava dentro de mim. E ao decidir mudar, tudo mudou na minha vida, pois comecei a enxergar as coisas que eu não via antes. Eu comecei a enxergar as coisas como elas realmente são. E assim passei a entender o que os meus pais já viam em mim. A minha missão de entender a dor das pessoas. Eu sempre tive esse tesouro dentro de mim. E eles estavam certos. Desde pequena, as pessoas sempre me procuravam para desabafar as suas dores. Por isso me tornei psicanalista e terapeuta, porque eu entendo. Somada a isso, aquela conversa franca com meu marido me acordou para o potencial enorme que eu trazia dentro de mim e que eu não estava usando para a minha própria cura, como usava com sucesso para a cura das minhas clientes e pacientes. Então, decidida a ser feliz, fui em busca de mim mesma, num caminho seguro para entender todo o meu processo de vida, entender a minha história. Aplicando o Liberte Seja Feliz, fui para a minha jornada de autoconhecimento, que me levou mais fundo, à minha própria gestação. Minha mãe, já mãe de 2 filhos pequenos, um de apenas 1 ano e 4 meses e outro de 3 meses, descobriu que estava grávida de mim. Com apenas 21 anos e enfrentando enormes dificuldades financeiras, o susto e a preocupação foram intensos. Ela não queria outro bebê, ela já tinha 2. Inconscientemente, eu, ainda na barriga da minha mãe, gravei a crença de não ter sido desejada, a crença de ter sido rejeitada, e passei a entender que eu nascer era um fardo, um acidente não desejado pelos meus pais. Me senti rejeitada, sendo apenas mais uma, e teria que me contentar em ser assim. Por isso, na infância, eu sentia que não era valorizada por eles e passei grande parte da vida não me sentindo valorizada por ninguém. Ali, antes de nascer, por não me sentir desejada, fez que eu construísse em mim um sentimento de desvalorização, de não merecer ser amada. Criou em mim um sentimento de insegurança e que me levou a desenvolver os ciúmes descontrolados, que me acompanhou por toda a infância, adolescência e a vida adulta, manifestando-se em sentimentos de rejeição, desenvolvendo ciúmes terríveis na minha vida.
Eu sempre me senti menos amada em comparação aos meus irmãos, como eu já disse, o que reforçou minha crença de não merecer ser amada. Sofri muito com tudo isso. Ao revisitar minha história, percebi que muito do meu sofrimento vinha dessas crenças limitantes construídas ali na infância. Eu acreditava que não era desejada, que eu era realmente um peso para os meus pais, e foi assim que me senti grande parte da vida, um peso. Isso moldou minha autoestima, sempre baixa, de não me achar merecedora. Por isso, eu não me permitia ter nada além do necessário para viver. Porque essas crenças, elas comprometeram minha percepção de mim mesma. Eu era como se fosse invisível e eu não me sentia vista. Eu achava que eu não merecia ser feliz e, portanto, não merecia ser amada por ninguém. Às vezes, borboletinha, você pode ter essas crenças aí dentro de você, mas nunca se atentou a isso. Mas vamos juntas descobrir como você vai se livrar das brigas, dos ciúmes. Me acompanhe aqui no raciocínio. Foi nessa viagem profunda para dentro de mim mesma que a luz surgiu na minha vida, pois pude desenvolver passo a passo, liberte, seja feliz, em cada vivência, em cada entendimento e em cada superação. E esse método me permitiu acessar as origens dos meus problemas de relacionamento, de saúde e de finanças. Ele me transformou, mudou a minha vida para sempre, me trouxe a percepção de mim mesma. E eu gostei muito disso, pois me trouxe a alegria de viver, a gratidão de ser quem eu sou, o auto-amor, equilibrou a minha autoestima. E hoje eu sou muito feliz em ser quem eu sou. O meu relacionamento é incrível. Hoje eu sou plena e completa. Nessa viagem, pude rever tudo o que aconteceu e entender, perdoar e me libertar de toda a dor, rejeição, ciúmes, escassez que dominou grande parte da minha vida. E hoje eu estou aqui, não só como terapeuta, mas como uma mulher como você, que sofria e não sabia como resolver. Uma mulher que desconhecia o poder enorme que trazia dentro de mim, uma testemunha do poder transformador do autoconhecimento. O Liberte-se e Seja Feliz está disponível para qualquer pessoa que queira superar as suas carências e rejeições. E durante as nossas aulas você vai descobrir que é muito fácil e prazeroso aplicar em você mesmo. Foi e tem sido assim comigo. Enfim, superei os desafios dos ciúmes, que pareciam intransponíveis. E agora eu vivo uma vida plena comigo mesma e no meu relacionamento, livre de medos, ansiedades e limitações. Hoje eu sou confiante, segura, próspera. Prova disso é estar aqui com você agora. É um sonho realizado para mim. Hoje eu tenho muito mais disposição e muito mais energia que em qualquer momento da minha vida. Isso tudo porque eu estou em paz comigo mesma. Tenho uma saúde boa, um relacionamento maravilhoso com meu marido, com confiança, amor, respeito, um relacionamento muito amoroso com os meus filhos, pai, irmãos, amigos, enfim. Hoje eu vivo livre e muito feliz. E eu desejo transmitir para você esse sentimento gostoso que é, porque ressoa para dentro do nosso corpo em forma de saúde e para fora do nosso corpo, transformando tudo à nossa volta de forma positiva. E é essa a minha intenção nessa imersão, te mostrar a delícia que é viver assim, sem ciúmes, e te mostrar o caminho para você conquistar isso. Eu acredito no seu poder transformador. Como terapeuta, eu não consigo atender tantas mulheres de vez, mas com esse método, sim, eu consigo. E essa é minha missão, de contribuir para a felicidade do mundo, começando agora com a sua, minha querida borboletinha. E é esse o porquê de levantar da cama todos os dias. E é isso que me motiva cada vez mais. Por isso, quero convidá-la a embarcar nessa jornada comigo. Ai, que maravilha! Se você se identificou com a minha história ou está sofrendo por qualquer motivo que seja, além dos ciúmes, saiba que há um caminho, sim. Não importa a sua idade, quanto tempo você tem para investir em você, ou quão profundas sejam suas feridas, você também pode alcançar a liberdade, a confiança, a felicidade que merece consigo mesma e no seu relacionamento, vivendo uma vida tranquila e feliz com seu parceiro.
Então, vamos começar? Já está aí com papel e caneta na mão? Então, anote tudo para que isso grave na sua mente. Vamos ao primeiro passo para a sua liberdade e felicidade. Para começar, é crucial entendermos juntas os fundamentos dessa transformação. Vamos mergulhar nos aspectos essenciais que moldam nossa realidade e influenciam diretamente a nossa felicidade. Esses são os erros mais comuns que muitas de nós cometemos em nossos relacionamentos, olha, sem perceber, e que hoje vamos descobrir e aprender a superar. O primeiro erro é a palavra. Cuidado com o que você pensa e fala. A palavra tem poder. A palavra, minha querida borboletinha, falada ou pensada, tem o poder de criar tudo o que você quiser. Por isso, não deve ser usada em vão. O poder da palavra é tão forte que foi narrado na Bíblia, no livro Gênesis, falando da criação do universo. No início havia o Verbo, e o Verbo era Deus. Isso significa que tudo começou com a palavra. Por isso que, através da palavra, você expressa o seu poder criativo. E também pelo poder da palavra, você manifesta tudo na sua vida. Através da palavra, você pensa, se expressa e se comunica. Mas não é só isso, não. O que a maioria das pessoas não sabe, talvez você também não saiba, é que a palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como humana, pois ela é um instrumento de força. Na verdade, é uma faca de dois gumes. Ela pode tanto criar o mais belo sonho, como destruir tudo a seu redor. Ela é tão poderosa que, com uma única palavra, pode mudar ou destruir a vida de milhões de pessoas. Vemos isso nas guerras, não é mesmo? Quis falar tudo isso para que você entenda o poder que você tem e que você pode estar usando de forma negativa para você mesma e na sua relação. Quando você está com ciúmes e com raiva e pensa ou diz algo ruim sobre você ou seu parceiro, por exemplo, sou uma idiota mesmo, ficar sofrendo assim. Ele está me traindo, tenho certeza disso. Tenho um dedo podre, só atrai um homem que me trai. Todo homem trai. Claro que ele também me trai. Nenhum homem presta. Não dá para confiar em ninguém. Todo mundo mente. Não aguento mais sofrer. Entenda que você está fazendo uma declaração quando tem o hábito de falar assim. Nesse momento, você está declarando isso para você. E quem tem mais poder sobre você? Você mesma. Deus lhe deu esse poder. Pensando e dizendo palavras assim ou semelhantes que denigre a você mesma todos os dias, por semanas, meses e anos, o que você acha que vai acontecer? Nós somos seres domesticados, aprendemos com a repetição. Nossa mente funciona como gravador, então tudo que pensamos ou falamos repetidas vezes vai sendo gravado na nossa mente, e isso acaba por se tornarem verdades absolutas em nossa vida. E tem mais, minha querida borboletinha, tudo que você foca, cresce. E se você tem focado na insegurança, na desconfiança, na desvalorização, tudo isso tem crescido na sua vida. Mas também passamos a acreditar como verdades absolutas tudo que os nossos pais diziam da vida e nos disseram na infância, e trazemos para a nossa vida adulta, como crenças que também determinam a nossa trajetória de vida. Afinal, herdamos comportamentos dos nossos pais e também dos nossos ancestrais. Tive uma cliente que era muito bonita, inteligente e independente financeiramente, mas sempre atraía homens que viviam traindo-a. Era um sofrimento terrível. Descobrimos que na infância ela ouvia sempre a mãe dizer que todo homem trai. Então ela acreditou na palavra da mãe e na vida adulta atraía homens assim para sua vida. Além da palavra falada, muitas vezes, era a mãe quem dizia isso, seu Deus. Sim, seu Deus, porque para a criança, mãe e pai é Deus, porque são eles que cuidam e eles que protegem e alimentam. Então, tudo o que eles dizem são verdades absolutas. Percebe o poder da palavra que os pais têm sobre nós? E também o poder das palavras ditas no ambiente em que fomos criadas? Pode ser bênçãos, mas também pode ser maldição em nossas vidas. Não podemos esquecer que muitas de nós somos mães e que provavelmente por nossa vez também cometemos esses erros com os filhos. Por isso precisamos nos curar e assim ajudar também os nossos filhos. Muitas de nossas palavras, hoje pensadas ou ditas, relacionadas aos ciúmes,
podem ter vindo de uma carência, de falta de afeto em relação aos nossos pais, de nunca ter ouvido frases deles como: eu te amo, minha filha. Você é muito importante para mim. Você é capaz de qualquer coisa na vida. Você é uma vencedora. Tenho orgulho de você. Você merece toda a felicidade do mundo. Você merece ser tratada com muito amor. Possa ser que você tenha ouvido essas frases positivas, mas se apegou às que mais te fazem sofrer, o que é bem comum conosco, seres humanos. Apegamos mais na dor. Frases como: você não faz nada certo, você nunca vai dar em nada, ninguém nunca vai te querer, você veio por acidente. Entende agora porque a sua relação pode estar hoje do jeito que está? Sim, sem que você soubesse disso, foi você mesma quem a determinou, provavelmente repetindo o que os seus pais diziam na infância para você e de você. Vamos entender isso de forma prática e como as energias das palavras afetam também nosso corpo físico. Quero trazer aqui a descoberta do Dr. Masaru Emoto, do Japão, um cientista que demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Verificou que a molécula de água de uma nascente, quando congelada, era diferente. Entre as várias experiências, o Dr. Massaro colocou a água entre dois alto-falantes que emitiam diversos sons e, após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais para ver como eles se formavam. Veja aqui a molécula da água e abaixo as transformações das moléculas submetidas a diversos tipos de palavras. A molécula da água é essa. A molécula da água expostas a palavras de amor, incentivo e superação. Veja agora as palavras destrutivas, ameaças e de violências. Sabendo que o nosso corpo é composto de mais de 70% de água, pode imaginar agora o que você pode estar fazendo com a sua saúde e com os seus corpos físico, mental, emocional, energético e até o espiritual? Todos esses corpos estão interligados e você sofre e nem sabe por quê. Entendeu de onde vem tanta ansiedade, depressão e medos? Meu Deus, Vanderly, como é que eu vou resolver isso? Calma, não se preocupe. Eu disse que existe um caminho. Ah, mas uma coisa muito importante do poder da palavra. Talvez você saiba, talvez não. Mas a nossa mente, ela não entende o não. Então, quando você diz, por exemplo, não aguento mais sofrer nessa vida, não quero mais os ciúmes na minha vida, a mente, por não entender o não, ela recebe como: aguento mais sofrer nessa vida, quero mais os ciúmes na minha vida. Olha só que doido! A mente então grava que você quer mais isso para sua vida e dá um jeito de atrair isso para sua vida. Como no caso da minha cliente que vivia dizendo: "Não quero mais homens que me traiam". Ela atraía mais homens que traía ela, porque a mente não entendia o não. Isso não acontece só com você. Entendeu agora que você não está sozinha nessa? Eu também não sabia que estava me condenando a mim mesma e dizendo palavras assim. Trazia também tudo o que me acontecia na vida para o lado pessoal. Esse é mais um erro que você pode estar fazendo sem saber. E isso já dá introdução para o nosso próximo erro. Vamos para o tema do segundo erro? O erro 2 é um dos maiores erros que você comete no relacionamento, é trazer tudo para o pessoal. Todos nós passamos por problemas, obstáculos imprevistos pelo longo da vida. O problema é que nós achamos que os nossos problemas são maiores do que de todas as pessoas. E nos ciúmes, isso é muito intenso. Então, você pode pensar, você fala isso porque não tem noção de como eu sofro, Vanderly. Tudo é difícil para mim. Eu não consigo me libertar desses ciúmes. Meu parceiro nunca fica do meu lado, ele não me apoia. Ele me diz até que eu sou louca. Ninguém me entende. Eu não quero sentir essa insegurança, mas eu não consigo evitar. Eu sinto muita raiva por isso. Por mais que ele diga que não me trai, eu não consigo acreditar nele. Por isso eu vivo com muitas mágoas, estou sempre em alerta, tensa, eu não consigo relaxar, não consigo perdoar às vezes e fico com muita raiva dele. Fico com muita raiva de mim também, porque eu sinto que ninguém me ama. Eu vivo ansiosa,
com medo de ser traída, de ser trocada, de ser abandonada. Me sinto desvalorizada, insegura, triste, sozinha. Eu me sinto perdida na vida. Minha querida borboletinha, eu te entendo. Eu tenho noção, sim, de todo esse seu sofrimento. Como eu disse, eu também já passei por isso. Eu sofri com ciúmes por mais de 20 anos na minha vida. E eu sei como é estar nesse lugar. E com minhas experiências de terapeuta, já tratei muitas mulheres que também sofriam assim. E olha que coisa mais maluca. A gente, sem que perceba, se acostumou ao sofrimento. Criamos o hábito de sofrer, trazendo tudo para o pessoal. Veja um exemplo que pode muito bem ter acontecido com você. Você está no trabalho, chega uma colega e nem te cumprimenta. E você já começa a se culpar, se perguntando: o que será que eu fiz para ela? Por ela me tratar assim. E a sua carência, insegurança e desconfiança é tão grande, você já começa a imaginar que ela pode estar tendo um caso com seu parceiro. Então já começa a vasculhar ali os seus momentos, os pensamentos, as lembranças, né, que vocês estiveram juntos e começa a ver coisas onde não existem, situações irracionais. E aí você sofre com isso. Olha que loucura! Isso acontece porque você está focado o tempo todo no seu parceiro, por conta dos ciúmes. Então, seu mundo gira em torno dele. Mais tarde, no café, ela te fala que está com os problemas de saúde. E então, você fica envergonhado de pensar essas coisas dela e do seu parceiro. E até se sente culpada. Não é isso? Porém, por você ficar focado o tempo todo no seu parceiro e por já ter o hábito de trazer tudo para o pessoal, então tudo tem a ver com o seu parceiro. Então, você acha que o tempo todo ele está te enganando, te traindo, e sem se controlar, já começa a sofrer, deixando essa voz aí interior começar a te machucar. Isso não é vida, isso é um inferno. Numa outra situação, você quer fazer um almoço no domingo para o seu marido, mas ele diz que é melhor vocês almoçarem fora. Lá no restaurante que o marido de uma colega de trabalho convidou para conhecer o local. Mas você sente um frio na barriga, um medo, já começa a maquinar, achando que, na verdade, o que ele quer mesmo é ver a colega de trabalho, porque deve ter alguma coisa com ela. E aí você começa o quê? Vai dando atenção a essa voz na sua cabeça. E essa voz vai lhe dizendo que seu marido está interessado na colega de trabalho. Ela diz também que estão traindo você, quando na verdade ele só quer prestigiar o restaurante do marido da colega de trabalho. Essas vozes que estão te perturbando pode ser das suas crianças interiores que estão te pedindo socorro para que você as liberte dessa dor de ter sido rejeitada e desvalorizada na infância. Sim, todos nós trazemos crianças interiores, felizes, mas também sofridas, e elas precisam ser liberadas do sofrimento. Mas você, mulher adulta, não sabe disso e sofre também. Você até tenta raciocinar, e depois dos fatos explicados, né, quando se explicam, você até aceita, afinal faz sentido, é racional. Mas o que você não entende é que mesmo assim continua sofrendo. Foi o que aconteceu comigo. Lembra quando eu contei da minha história que meu pai falou que eu entendia? Eu, a mulher adulta, entendia, mas continuava sofrendo por conta da minha criança. Criança que não se sentiu desejada, que sentiu a rejeição na infância. Então, minha querida borboletinha, situações assim, sem que você perceba, vai te viciando em trazer tudo para o pessoal e vai te machucando, machucando cada vez mais. Como se você fosse um nada, que você pudesse ser trocado qualquer momento por qualquer uma. E você vai criando de forma inconsciente a necessidade de sofrer sem saber e vai atraindo cada vez mais oportunidades para que isso aconteça, simplesmente porque está nessa frequência de sentimentos. Olha só que coisa! Sem contar que, agindo assim, você também, de alguma forma, está tirando conclusões antecipadas dessas situações e esse é mais um erro que você faz sem perceber. E aí já entramos no terceiro erro: tirar conclusões precipitadas. E como isso te prejudica? Na medida que você tira conclusões antecipadas, você passa então a julgar a situação.
ou as pessoas envolvidas, trazendo então essa energia pesada para você. Por isso você se sente tão pesada e cansada. Pare e pense. Como você fica quando você tira conclusões apressadas na maioria das vezes? Provavelmente triste, ansiosa, com medo, com aperto no coração, exausta, sempre pensando no pior. Isso vira um tormento na sua vida, porque também passa a ser um hábito que você provavelmente construiu lá na sua infância, lá nas relações com seus pais, seja por vê-los julgar o tempo todo, por eles desconfiarem um do outro, por brigarem, por ficarem acusando um ao outro, ou por se sentir você mesma tão carente que passou a tirar as suas próprias conclusões das situações que foi exposta. E sempre você tirava as conclusões piores. Eu lembrei agora que quando criança eu achava que era adotada, porque realmente eu me sentia sendo tratada diferente. E para me vingar, claro, né, de forma inconsciente, eu dizia à minha irmã caçula, que na minha visão recebia muito mais atenção do que eu dos meus pais, que ela era adotada. Para aliviar a minha dor, eu feria a minha irmã, sem saber por quê. E eu, na verdade, eu nem lembrava disso. Recentemente que ela me contou, tadinha, estava fazendo sofrer também, né? Eu sofria e estava fazendo sofrer. Então, observe que desde criança, quando estamos sofrendo, agredimos para nos defender também de nossas dores. Percebe aí uma semelhança com os ciúmes e a desconfiança? Quando estamos feridas, desconfiadas, uma forma da gente se defender dessa dor é ferindo o nosso parceiro, é acusando ele, né? Causando ferida nele e em nós. Então, não importava jamais o que os meus pais faziam, porque a crença da rejeição já estava instalada muito antes e dominava tudo. Era assim que eu me sentia, rejeitada. E talvez você também se sinta assim hoje, porque essa crença foi gravada lá na gestação. Quero que você entenda que seus pais, como os meus, e grande parte da humanidade, não tem culpa de agirem assim. Eles, como nós mesmos, trazemos de gerações em gerações o hábito do julgamento, que é muito difícil de ser liberado, por ser, na maioria das vezes, inconsciente para todos nós. Quando a gente menos percebe, o que acontece? Já estamos julgando e tirando conclusões antecipadas. E quando você está num relacionamento e traz essas carências, inseguranças e medos que os ciúmes provocam, você tira conclusões antecipadas o tempo todo, sem nem mesmo perceber, julgando seu marido e as pessoas que ele se relaciona. Por não conseguir se controlar, acaba por prejudicar a sua relação. Afinal, quem é que gosta de ser julgado? Ninguém, né? Eu lembro de uma cliente que o marido começou a trabalhar na mesma firma, num posto de gasolina. Ela ficava no escritório e ele gerenciava o posto. Ela ficava constantemente achando que ele estava traindo ela com as meninas do trabalho, com as frentistas. Ela não conseguia trabalhar em paz, sempre imaginando situações absurdas dele estar traindo ela com as meninas. E vivia tratando mal as meninas, implicando sempre com uma moça que achava mais atraente. Às vezes, ela chegava a demitir a moça por conta disso. A situação ficou tão insustentável, pois estava atrapalhando os negócios. Ela queria que só tivessem homens trabalhando ali. Era uma briga o tempo todo com o marido, porque ele não aceitava que ela agisse assim, pois não tinha cabimento. As moças não tinham culpa da insegurança que ela trazia. E ele achava muita injustiça, por ela despedir as moças. Então as brigas eram constantes e ela ficava com muita raiva, porque ele não ficava do lado dela. Então, ela queria que ele ficasse do lado dela, ele queria que ela despedisse as moças. Entende o processo? E por que ela agia assim? Porque estava doente. Por isso foi tratada. Agimos assim quando estamos doentes pelos ciúmes desequilibrados. Queremos que os nossos parceiros mudem e façam só o que a gente quer. Queremos que eles sejam como nós gostaríamos que fossem, para que a gente realmente possa ser feliz, controlando tudo. E esse é um dos grandes erros que fazemos sem percebermos. O quarto erro é achar que você está certo o tempo todo, que não deve mudar. Mas quem tem que mudar é o seu parceiro. Um grave erro. Primeiro, porque ninguém muda. As pessoas só mudam quando querem. Mas apesar de racionalmente sabermos disso, inconscientemente estamos sempre querendo mudar o jeito de nosso parceiro, não é verdade?
como se tivéssemos sempre razão. E, na verdade, é isso mesmo que a gente acredita, que nós sempre temos a razão, que a verdade é sempre nossa. A gente tem certeza de que estamos certas, e eles que precisam mudar, e precisam aceitar isso e ficar sempre do nosso lado. Quantas vezes você, assim como eu, já se pegou pensando, se ele mudasse, como sua vida seria mais feliz? Tipo, ah, se meu marido mudasse e fosse mais atencioso e fizesse tudo o que eu peço, nosso relacionamento seria muito mais feliz. Eu me sentiria muito mais segura. Seria bom se ele sempre ficasse do meu lado, me dando a razão. Me sentiria muito mais confiante. Se ele entendesse o quanto sofro, não agiria assim comigo. Diria tudo o que faz e não me esconderia nada. Quem de nós já não pensou algo assim? E está tudo bem, nada de errado pensar assim. O problema é colocar a nossa felicidade e o bem das nossas relações somente nas nossas condições, no que a gente quer. Claro que isso não tem como resultar bem. Esse é um erro grave. A gente erra e sofre porque foca no problema fora de nós. O problema sempre está nele, no outro, quando na verdade a solução sempre esteve dentro de nós. Você nunca vai ser feliz desejando que o outro mude. Numa relação, sempre digo: quem sofre é quem tem que mudar. Ah, borboletinha, minha querida, se você está sofrendo, é você que tem que mudar. Eu estava sofrendo, fui eu que mudei. O poder da sua felicidade está dentro de você. E quando você muda, tudo e todos à sua volta também mudam, inclusive o seu parceiro. Veja agora o que minha aluna Mara fala sobre isso. Né? A gente tinha várias situações, e depois é que eu fui perceber, né? Depois que a gente começa a se tratar, a se cuidar, a se perceber e cuidar das nossas inseguranças, dos nossos traumas, das nossas crenças, é que a gente percebe que não é sobre o outro, é sobre a gente. Essa mudança deveria ter vindo de mim, mas eu acredito também que tudo chega na hora, no momento certo, né? Hoje, depois do método, eu me sinto mais segura, porque eu comecei a voltar o olhar para mim, né? Quando a gente tem essa percepção, a gente fala, poxa, sou eu que tenho que mudar, não é o outro que tem que mudar. Eu preciso me cuidar, eu preciso me amar acima de tudo, né? Eu preciso me sentir segura. Mas isso a gente só consegue aos poucos. Infelizmente, não tem assim uma coisa que seja da noite para o dia, né? É uma coisa que você vai ganhando a maturidade com o autoconhecimento, né? Com o autoamor, e as coisas vão acontecendo, né? Também tive uma cliente que ficou maravilhada quando seu marido passou a fazer tudo o que sempre quis que ele fizesse e nunca conseguia quando exigia que ele fizesse. E como passe de mágica, ele agora passou a tratá-la da forma que ela sempre sonhou. E aí, então ela me perguntava: doutora, onde foi parar aquela insegurança, aquele medo, aquela angústia, a tensão constante, a ansiedade, aquela sensação de desvalorização? É tão estranhamente maravilhoso viver assim. Ai, leve, livre. Meu Deus, se eu soubesse disso antes, que eu tinha que mudar, nossa, eu tinha poupado tanta dor para mim e para ele, para nossa relação. Eu teria mudado ó, muito antes. Ela mudou quando decidiu mudar e buscou ajuda. E através de se autoconhecer, de se perceber como era realmente, ela mergulhou na sua história, mudou sua percepção dela mesma e do seu mundo. E tudo ao seu redor mudou. E você talvez pense: eu mudar? Eu não. Eu faço tudo certo. Ele que está errado. Ou ele que dá motivos para viver assim. Ou ele que não me entende. Ele não entende a minha dor e não me valoriza. Ele não me valoriza como eu mereço. Quem tem que mudar é ele. E eu entendo, porque eu também pensava assim. Mesmo porque eu não sabia de uma coisa fundamental e provavelmente você também não saiba. Achar que a causa da solução do seu problema, da sua dor, dos seus conflitos atuais, dos seus ciúmes, estão na sua relação atual. E aí nós entramos no quinto erro grave. Você erra ao achar que vai resolver os problemas atuais do seu relacionamento tratando somente esse relacionamento. Não vai, borboletinha, não vai. Pois os seus ciúmes, suas inseguranças, seus medos de ser traída, de ser abandonada, não começou nessa relação que você está hoje, não. Seus conflitos tiveram origem na sua infância,
lá nas relações com seus pais, nas 3 fases de construção da personalidade, que é a gestação, nascimento e a primeira infância. Eu sei que parece loucura isso, mas eu vou te provar que foi assim que você se tornou uma mulher ciumenta. Tudo pode ter começado já na gestação. É na fase intrauterina, na barriga da mãe, o único momento que o ser humano tem apenas o inconsciente. Ele não nasceu. Ele não nasceu ainda para aprender. Então, não tem a razão, não tem o consciente. Portanto, todas as emoções da mãe são gravadas no inconsciente, sem a defesa da razão. E essas emoções vão interferir em sua vida, criando transtornos e sofrimentos que ele não consegue resolver, porque essas crenças estão inconscientes para ele. Assim, tudo que sua mãe sentiu de emoções fortes e intensas na sua gestação estão gravadas aí no seu inconsciente, desde que você foi gerado, determinando a sua vida, mesmo que racionalmente você lute para que isso não aconteça. Exemplo: imaginamos que sua mãe, enquanto estava gerando você, ela se sentiu carente, insegura por se achar vulnerável, pela própria gravidez mesmo, e não se achou bonita, desejável, o que é bem comum acontecer com gestantes. Está se sentindo totalmente insegura, pois se sente feia, gorda. Essa foi uma emoção ali, naquele momento que a sua mãe está se sentindo carente. E se sentindo assim, achou que seu pai poderia se interessar por outra mulher, ou seu pai realmente também não era muito fiel mesmo à sua mãe. E ela sabia disso, e ela sofria ao se sentir assim. E essa emoção momentânea dela gravou aí no seu inconsciente, que estava totalmente aberto e desprotegido, pois você estava sendo gerada. Com essa crença gravada aí no seu inconsciente até hoje, todas as vezes que você estiver diante de uma situação parecida de carência, vai se achar feia e gorda, mesmo que não esteja de fato, e vai se sentir vulnerável, com medo de ser traída pelo seu parceiro, porque a carência ativou essa emoção que está gravada aí no seu inconsciente, desde a gestação. E por isso você sofre por se sentir assim. E por mais que você saiba que não tem motivos para ter ciúmes de fato, sofre, se sente insegura porque não tem controle disso. Como disse, está gravado no seu inconsciente e você não tem como acessar. Por isso que você sofre. Outro exemplo, numa situação de rejeição à gravidez, algo bem comum de acontecer, pois às vezes a gravidez não foi desejada por inúmeros motivos. Os seus pais não estavam preparados, não estavam casados, eram muito jovens. Essa rejeição à sua gravidez pode ter sido indesejada por um dos pais, pelos dois, pelos avós, né? Mas conta com menos intensidade. Possa ser que até tenham tentado o aborto, mas resolveram levar adiante a gravidez e depois ficou tudo bem. Seus pais ficaram felizes com a gravidez, todos ficaram, ou não, mas o fato é que você nasceu. Porém, a crença da rejeição já se instalou ali no seu inconsciente conforme você estava sendo gestada. E mesmo que depois os pais e familiares passaram a amar, a te amar e a aceitar a gestação, a crença já foi instalada. E tudo que vier depois disso perde o sentido. Foi o que aconteceu comigo. Pense, se os deuses que são seus pais não te queriam, então eles não te amavam. Sendo assim, ninguém nesse mundo vai te querer e vai te amar. Quando eu estava fazendo psicanálise, com mais de 40 anos, eu levei um susto, o que eu ouvi pela primeira vez na minha vida. Pelo menos que eu tenha consciência. Minha mestra de psicanálise me disse: Nossa, Vanderly, como o Sérgio, teu marido, te admira e te ama. É tão bonito de ver como ele fala de você. Eu fiquei encantada de ver o amor que ele sente por você. Juro. Eu levei um susto. Como assim? Então ele me ama mesmo? Eu não conseguia ver. Eu não conseguia sentir esse amor, por mais que ele sempre tenha me dito isso e sempre tenha demonstrado. Hoje eu sei disso, porque a crença da rejeição, construída lá na gestação, me dominava por completo e por isso eu não conseguia nem sentir e nem ver. Entende agora como as crenças determinam nossa vida? Eu queria tanto ser amada e eu era, mas eu não me sentia. Por isso eu não me sentia segura, pois a crença que eu era só mais uma, um peso, um fardo, ela não me permitia. Difícil, não é?
Então, consciente e inconsciente numa guerra. E o inconsciente sempre ganhava. E isso pode estar acontecendo agora com você, minha querida borboletinha. Por isso que você pode estar sofrendo tanto. Vamos agora para a fase do nascimento. Bom, você já viu a importância da gestação em nossas crenças limitantes. Nessa segunda fase, temos o nascimento, que é o primeiro momento mais estressante do ser humano. É o pior, já que ganha até da morte. Afinal, a morte dá o ponto final. Fazendo não o que você tinha que fazer, acabou. Mas o nascimento é o oposto. O bebê estava protegido, alimentado ali na barriga da mãe, e de repente, ele é expulso pelas contrações. E olha que isso é um parto normal, que já é meio violento. Temos que admitir, não é? E se o primeiro contato com esse mundo é você ser puxado pela cabeça, como acontece na cesárea? Pior ainda é se for por fórceps. Imagina você sendo puxada por um ferro que está apertando a sua cabeça. É muito traumático, né? E não termina aí, não. Imagine que você estava num lugar pequeno, protegido, e de repente você nasce num lugar amplo e inseguro. No primeiro momento, é devastador, é muita insegurança. E o pior é que você terá que começar uma batalha pela sobrevivência, como aprender a mamar, andar, falar, ou seja, tendo que aprender tudo, além de trazer as crenças da mãe e as suas próprias já gravadas em seu inconsciente durante a gestação, e que um dia terá que enfrentá-las na vida, em algum momento, pois virão à tona em forma de sintomas, sejam físicos, emocionais e mentais. E imagine se, além de tudo isso, que é comum nos nascimentos, acontecerá algo que comprometa mais ainda esse momento, como a ausência do seu pai ou da família, ou pessoas para dar segurança à sua mãe. Se acontecer brigas, problemas físicos do bebê, da mãe, né, doenças com a mãe, com o bebê, que façam ficar separados. Tudo isso vai criar crenças, inseguranças e sofrimentos nessa criança e vai ser gravado em seu inconsciente e poderá causar muitos sofrimentos na sua vida. Exemplo: se no dia do seu nascimento seu pai não pôde estar presente, sua mãe se sentiu insegura, sozinha. Essa sensação de solidão e insegurança gravou no seu inconsciente. Então, sempre diante de uma situação nova, você terá sempre essa sensação de solidão e insegurança que sua mãe sentiu lá no seu parto, porque o nascimento é algo novo. E a solidão e insegurança de sua mãe vai estar ativa no seu inconsciente em forma de crença. Portanto, diante de qualquer fato novo na sua vida, você poderá se sentir sozinha e insegura e com medo do abandono. Sintomas bem comuns para quem sofre com ciúmes, não é mesmo? Então, são vários momentos novos que enfrentamos em nossa vida e no nosso relacionamento que nos deixam inseguras. Por exemplo, na vida, a primeira vez na escola, o primeiro em um novo emprego, um namoro, uma apresentação, né? Vem toda essa insegurança. E no relacionamento? Um novo relacionamento, um novo emprego do seu marido, né? Pode lhe causar insegurança, novas amizades, um evento, tudo isso vai lhe causar insegurança. Você se sentirá só insegura. E mesmo sabendo que é capaz de estar preparada para lidar com a situação, o seu racional diz que você consegue. Mas a crença limitante da solidão e insegurança da sua mãe, gravada no seu nascimento, no seu inconsciente, lhe traz sofrimentos e você se sente insegura. E às vezes deixa de fazer até algo importante por conta dessa insegurança, que nem tem consciência de como surgiu e como está agindo em você. A gente não percebe isso no dia a dia. E olha só o estrago que faz em nossas vidas. Entendeu, né? Dentre os 17 anos que eu tenho de profissão como psicanalista e terapeuta, eu me lembro que tinha uma cliente médica que sofria muito todas as vezes que seu marido viajava. Ela entrava em pânico pelo medo dele a abandonar, dele ir embora e nunca mais voltar. Era incontrolável. Muitas das vezes ela cancelava todos os seus atendimentos só para ir com ele nas viagens, o que ele achava um absurdo. Estava comprometendo a profissão dela, né? Além da perda financeira. E quando ela não conseguia, ficava ligando para ele o tempo todo. Era um verdadeiro tormento para ambos. Nós trabalhamos e buscamos o problema onde ele surgiu e encontramos no nascimento. Os pais moravam numa cidade longe da família. E no dia do nascimento, que adiantou,
O pai dela estava viajando e não pôde estar presente. A mãe ficou só no nascimento. Ela se sentiu muito insegura diante daquela situação. Não tinha ninguém lá na família. Então ficou com medo de algo acontecer com o marido e ele nunca mais voltar. E essa insegurança gravou no inconsciente da criança. Assim, todas as vezes que estava diante das viagens do marido, agora adulta, ela se sentia insegura e sozinha e abandonada, como a mãe se sentiu no parto. Está vendo de onde vêm os nossos problemas? E trabalhamos essa situação que eles, o casal, achava ser ciúmes e hoje ela vive em paz. Liberou tanta insegurança e o medo de ser abandonado que até esquece de ligar para o marido hoje. Quando ele viaja, é ele que liga. Acredita? É legal isso, né? Observe que o que está te boicotando hoje pode ser crenças construídas nessa fase da sua vida, principalmente a fatos novos, como foi dito. E chegamos agora na última fase, que é na primeira infância. Como já disse antes, para a criança, os pais é Deus. O verbo é esse mesmo. Afinal, são eles que nos alimentam e que nos protegem. Porém, se algo acontece, né, nesse período, na primeira infância, como brigas constantes, violências, abandonos, abusos, separações e mortes, a criança acha que a culpa é dela. Afinal, os pais é Deus e eles não erram. Se eles não erram, quem errou foi quem? Ela, a criança. A criança é culpada. Essa crença de culpa foi gravada no seu inconsciente e a acompanhará pela vida toda e criará momentos de sofrimentos. Mesmo que na fase adulta, racionalmente, entenda que não é culpada. Mas como não tem acesso às crenças, pois elas estão no inconsciente, essa crença inconsciente acaba por sobrepor a razão. Lembra do chinelo virado? Ah, você sabe dessa crença? Talvez eu não tenha contado, né? Sabe aquela crença do chinelo virado, que se você não virar, a mãe morre? Pois bem, eu atendo clientes no Brasil todo e fora, também no exterior, e quase 100% das pessoas têm essa crença. O que tem a ver um chinelo virado com a mãe morrer? Nada, claro que nada. Mas todos vão e, ó, desviram, com medo de algo acontecer. Ou seja, somos escravas dessas crenças limitantes, que nos dominam e que nos vence até a razão. Então pensa comigo, se uma crença simples assim te domina e você vai e faz, imagina uma crença limitante que te deprecia, que deprecia suas relações e compromete a sua confiança em você mesmo e nas outras pessoas, como por exemplo, a confiança no seu parceiro. Entendeu? Por exemplo, na separação dos pais por traição ou ciúmes, a criança acha que a culpa é dela. Então, na fase adulta, pode atrair um companheiro ou uma companheira que ambos não se entendem por conta dos ciúmes e traição, para que ela sofra e assim se pune da culpa que se sente de se separar os pais. Absurdo, né? Porém, é comum e real. Olha só. Mas por que isso? Bom, primeiro porque os pais no passado e ainda hoje têm o hábito de não conversar com a criança explicando o que está acontecendo na família. E principalmente não dizem a ela que a culpa não é dela do que está acontecendo com o casal. Todos nós sabemos que separação não é fácil e na maioria das vezes as partes estão tão sofridas que nesse momento estão muito mais voltadas para seus sofrimentos, esquecendo que a criança também está sofrendo e sem entender o que está acontecendo. Às vezes os pais também querem poupar a criança e não querem dizer para ela sobre a separação. E aí o que acontece? A criança acaba tirando as suas próprias conclusões. Como ainda não desenvolveu bem a razão, fica à mercê das crenças já instaladas em seu inconsciente, nas fases da gestação e nascimento, e das que vai adquirindo após também. E na maioria das vezes, ela se culpa por tudo. Segundo, porque a criança tem uma percepção bem diferente dos adultos. Tudo para a criança tem uma dimensão muito maior. Quer ver uma coisa? Nesse momento que assiste esse vídeo aí onde você está, se uma criança de 1 ou 2 anos estiver aí, ela vai ter uma visão de tudo ao redor muito acima, muito maior do que realmente é. Para a criança dessa idade, uma mesa é muito alta, as portas e paredes são imensas, tudo é muito grande e às vezes assustador. Eu lembro que quando criança, eu tinha uns 6 ou 7 anos, a gente se escondia no cemitério, quando brincava de esconde-esconde. E o muro era tão alto que nós meninas tínhamos dificuldade de subir. Hoje, quando passo pelo muro, acho baixo. Não tem a mesma proporção que tinha quando eu era criança.
Tenho certeza que você já sentiu isso também, né? Com algo parecido. Da mesma forma, também acontece com as emoções que são muito intensas. A criança ainda não conhece as coisas, ela não conhece as relações, tudo é novo, desconhecido. E se não for orientada do que está acontecendo, ela julga da sua pequena visão, como falamos há pouco. E se algo ruim acontece, ela se sente culpada, justamente por achar que os pais é Deus e Deus não erra, então a culpada é ela. Uma outra situação que acontece justamente por idolatrar os pais, pois para a criança eles são exemplos de vida para ela, tanto de forma positiva como também negativa e sofrida. Então, se você teve um pai infiel, atraiu ou poderá atrair um companheiro ou companheira infiel que lhe traga sofrimentos assim, como foi com sua mãe. Porque por mais absurdo que pareça, o companheiro ou companheira tem que ser como foi o seu pai, pois esse foi o exemplo de casal e relação que você teve. Da mesma forma, se você idealizava sua mãe, você atrai um companheiro ou uma companheira parecida com ela, pois entendeu que sua mãe é um exemplo de companheira para seu pai e você quer isso também, pois acha que o casal tem que ser assim. Sabe as expressões casei com minha mãe ou me casei com meu pai? Pois é, você atrai pessoas com personalidades parecidas com as delas. Dependendo, será feliz ou para se punir. Entenda que a primeira sociedade da criança é a família. É nela a sua base de vida, de bom e de ruim. Apesar que não acredito que nada é ruim. Você acredita? Bom, sabendo disso, pude te mostrar que tudo que te faz sofrer hoje teve uma causa, uma origem, e ela está aí dentro de você, alimentando essa dor, essa ansiedade, essa depressão, esse vazio e esse medo, fazendo com que você viva um inferno pelos ciúmes desequilibrados. Por isso que não adianta tratar o relacionamento que você está vivendo hoje, sem antes tratar as causas desses sofrimentos. É como se você estivesse tratando a periferia, enquanto o problema está ali no centro. Não vai resolver. E para isso também se faz necessário você saber algo que você provavelmente não sabe de você mesmo. E isso é a base de tudo que você precisa saber para a verdadeira mudança na sua vida. Essa é bem forte, viu? Por isso, aproveite para anotar a resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. Quem é você? O sexto e maior erro é não saber quem é você. Uau, Vanderlei, que pergunta é essa? Claro que eu sei quem sou, mas pode ser que essa pergunta te pegou de surpresa e você paralisou, não é mesmo? E eu entendo. Eu sei que é difícil responder essa pergunta, porque não foi nos ensinado olhar para dentro de nós. Imagino também você que disse que sabe, pode ter escrito seu nome, sua personalidade na família, como filho, irmã, pai, avó, ou sua profissão, suas qualidades, ou alguns defeitos também. Porém, isso não diz quem é você. Saber quem é você realmente vai muito além disso. E eu entendo que você não saiba. Eu não sabia também. Assim como a maior parte da população do mundo não sabe quem é. Esse erro de não saber quem é faz com que você cometa todos os erros que falamos anteriormente, te fazendo sentir desequilibrada pelos ciúmes, infeliz, sozinha, triste, doente, inclusive lhe impedindo de ser quem você nasceu para ser. Pois não sabendo quem é você, você não pode tomar as rédeas da sua vida, não consegue se posicionar, você não consegue de forma segura estar no mundo, se sentir no mundo e na sua relação principalmente. E às vezes até se sente perdida sem rumo, com dificuldade de tomar as suas decisões. Então, quem sou eu? Você deve estar se perguntando. Calma, eu vou dizer quem é você, assim como quem sou eu, quem somos todos nós. Mas por enquanto, eu vou deixar você aí com essa pergunta aí no seu coração. Você consegue pensar nisso? Pensar sobre quem é você de fato? Você pode trazer isso anotado para a nossa segunda aula, a aula da transformação, onde você vai desvendar os 4 pilares que te levam a superar a ansiedade e o medo que estão atrapalhando de você conquistar um relacionamento saudável e feliz. Na segunda aula, que será liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã, você vai aprender também como superar todos os erros que falamos aqui hoje de forma simples, rápida e eficaz. Por isso, você não pode perder de jeito nenhum. E assim terminamos a nossa aula de hoje, onde você aprendeu muito, como falei que seria. Você descobriu os erros que você não sabe que está cometendo
que estão prejudicando o seu relacionamento. São eles não saber o poder da palavra, trazer tudo para o pessoal, tirar conclusões antecipadas, não querer mudar, mas querer que o seu parceiro mude, achar que a solução do seu relacionamento atual está no próprio relacionamento e não saber quem é você. Veja quanta coisa você descobriu que você nem imaginava, que poderia e pode estar provocando o seu sofrimento. Agora pensa comigo, se foi um alívio descobrir agora a causa de seus problemas, de seus conflitos, em relação às suas carências e ciúmes, imagina como vai se sentir ao saber como resolver. Não tem preço, né? Mas tem tempo, dia e hora para começar. Na próxima quarta, às 8 horas da manhã. E assim como essa aula ficará gravada, mas só por pouco tempo. Então, se adiante para assistir o mais rápido possível, combinado? Afinal, você não pode perder de jeito nenhum. Senão, nunca saberá também quem é você. Vamos em frente juntas, pois se você se dedicou até aqui, já deu um passo super importante. A sua jornada de transformação para um relacionamento mais saudável com você e com seu parceiro já começou. Os primeiros passos já foram dados. Não volte, não recue, avance e conquiste o que você tanto sonha. Acredite no processo. Esse é só o começo. Então, é fundamental que você esteja na próxima aula. Lembrando que todas essas aulas ficam gravadas e estarão disponíveis até o dia 28 de julho, até às 23 horas e 59 minutos. Depois sairão do ar. Então, aproveite bastante todo o conteúdo. Meu Deus, estou emocionada e muito feliz por ter você aqui comigo. Eu falo de coração mesmo, por caminharmos juntas nessa imersão Mulheres Vencendo os Ciúmes. Agora eu quero lhe pedir um favor. Vá no nosso grupo VIP do WhatsApp, se você já estiver nele. Se não estiver, vou deixar disponibilizado aqui embaixo desse vídeo o link para você entrar. Mas só entre se você estiver realmente comprometida com a sua mudança, pois lá é um grupo aberto para dúvidas, sugestões, trocas e insights. E mais, informações exclusivas. Portanto, é para você que está realmente interessada na sua mudança. Estamos fazendo um concurso para sortear um Box Love. Nessa caixa, enviaremos presentes para você usar com seu amor. É uma caixa incrível para você envolver o seu parceiro numa noite gostosa e agradável. Então, faça o exercício e escreva no grupo VIP abaixo e participe do sorteio. O que você deve postar lá no grupo VIP é #exercício aula 1, o seu nome, de 0 a 10, que nota você daria para a primeira aula? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu hoje? E o que mais você gostaria de aprender nas próximas aulas da imersão? Legal, né? E vamos juntas nessa imersão Mulheres Vencendo os Ciúmes. Com gratidão e carinho, eu desejo a você uma semana de descobertas e crescimento pessoal. Te espero e te vejo na próxima aula. Estou emocionada e muito feliz por ter você aqui comigo. Falo de coração por caminharmos juntas nessa imersão das mulheres vencendo os ciúmes.